Ô de casa, olha aí o Papo Livre no ar, obrigado pelo carinho da audiência, você que está chegando agora, não saia daí não, o programa está só começando, Papo Livre, hoje com uma figura fantástica, ela que é muito conhecida pelo talento que tem e principalmente pelos projetos sociais que encampou e que deu muito certo. E eu estou falando da G Marques. G, prazer em ter você no meu programa de novo. Obrigada pelo convite. O prazer é meu estar aqui. Que bom, que ótimo. Então o prazer é mútuo. Vamos falar da G. Muita gente fala da G, a G Beleza é o salão dela, onde ela exerce a sua profissão. E como você começou nessa, G? Vamos contar um pouquinho da sua história, que é bem interessante. Eu comecei há 30 anos. Estou fazendo esse ano 30 anos de profissão, né? Que legal. Comecei com meu pai, que é barbeiro, trabalha até hoje na profissão. Isso que eu ia perguntar, seu pai trabalha até hoje? Tem 71 anos, ainda tem. Que legal. Domingo a domingo. Domingo a domingo? Feriado também ele atende. E ele atende ali na 13 de maio. Perto do posto de gasolina, atrás do Pena? Isso, perto do SAI ali. Que legal. Está há bastante tempo ali. Então, comecei com meu pai, depois fiquei 10 anos com ele. Aí depois acabei a faculdade, queria montar algo para mim e G Beleza esse ano faz 20 anos. Você se formou em quê? Educação física. Nunca trabalhei na área? Não. Fiz MBA em Marketing pela Exanc há uns 5 anos. E o ano passado fiz outra pós em Psicologia Transpessoal, em Campinas. Bacana, que bacana. E aí você criou a G Beleza, quando foi o primeiro salão que você montou? Foi na Tuiuti. Era eu e mais 2 funcionárias. Uma manicure e uma recepcionista. Hoje eu tenho 47, a equipe, são 47 profissionais. Hoje, uma das coisas que outro dia quem esteve aqui com a gente foi o Bego, e nós estávamos falando justamente dessa profissão, que é uma profissão que a gente vê que está crescendo bastante. E você estava me falando agora que está sendo regulamentada. Isso, foi regulamentado ano passado, né? Esse ano, eu acho que haverá muita mudança em relação à parte jurídica, a parte de recolhimento de impostos, da legalidade realmente da profissão. Porque senão, também a gente falou sobre isso, é desleal, você tem que recolher todos os impostos, tem um custo, é uma empresa. É uma empresa e tem um custo alto, porque você tem 47 funcionários, tem que pagar ponto, tem que pagar um monte de coisa. Com certeza. E aí o sujeito abre uma portinha lá, não paga nada e vai oferecer o serviço dele. E nós que estamos na prestação de serviço, você tem um cuidado muito grande na formação da mão de obra, na qualificação dessas pessoas, na capacitação. O investimento é muito alto, porque o mercado é muito dinâmico. O tempo todo está mudando, você tem que estar acompanhando, tem que trazer novidades para o seu mercado, tem que treinar a equipe, porque a mulher hoje ela é muito atualizada, ela trabalha fora, ela quer tudo muito rápido, muito moderno e com qualidade. Gê, como é que você trabalha a mão de obra? Isso que é uma coisa complicada hoje em dia, porque você tocou num ponto que não é só a sua área, eu percebo outras também. A mão de obra é o calcanhar de Aquiles. Com certeza. De uma entidade, de uma empresa que tenha como foco o serviço. Com certeza. Inclusive, a gente está numa fase que o pessoal até usa o termo do apagão da mão de obra. Né, em qualquer segmento. Então, nós formamos a nossa mão de obra também. Inclusive, um dos motivos para a gente começar com os projetos sociais há 9 anos foi por conta dessa necessidade de formar uma boa mão de obra. De você ir para o mercado, contratar um auxiliar, contratar uma estagiária, e a pessoa acabou de fazer um curso básico de cabelo e mal sabia lavar um cabelo, mal sabia secar. Aí contratamos uma consultoria na época, que está com a gente até hoje, há 10 anos, direcionando a gente na área de financeiro, marketing, na forma geral da gestão de uma empresa, né? Aí trouxe a necessidade dessa formação, da profissionalização do salão, de o salão deixar de ser apenas um salão de beleza e passar a ser uma empresa. Então, com plano de carreira, com avaliação, com treinamentos, com avaliações periódicas da equipe. Então, realmente, enxergar o salão como uma empresa de fato. Que bacana. Olha, realmente, porque a gente sempre vê falar em salão, as pessoas acabam mais ou menos naquela fase. Não tem o que fazer, vou montar um salão. Verdade. Puta, a patroa tá me enchendo as paciências, vou dar um salão para ela cuidar. Conheço casos assim e é tudo natimorto, né? A gente sabe, eu comentava com o Bego aqui, vou comentar com você, que a gente sabe que nessa área, que é uma área muito vistosa, é uma área que cresce os olhos,
Cresce em média 15% ao ano. Que, diga-se passando, qualquer mercado que cresce isso. Uhum. E aí a pessoa cresce o olho e fala, vou fazer, é isso que eu vou fazer. Só que tem um problema sério. Se ela não é da área, não conhece o métier, qualquer oscilação que dê na mão de obra, ela está na mão. Sim. E na roça. Com certeza. Eu conheço alguns casos aqui em Indaiatuba e um em Campinas, de pessoas conhecidas, que foi mais ou menos isso. No de Campinas, o marido, um empresário bem sucedido, a mulher saiu do emprego em São Paulo, eles resolveram montar um negócio e foram montar o salão. Na época a gente conversou, falei assim, vocês têm certeza que vocês vão fazer? Se é cabeleireiro? Não. Se é cabeleireiro? Não. Você conhece? Não, mas eu vou no salão toda semana. Falei, isso é uma coisa. E do lado de cá do balcão, o que você conhece? E como cliente é diferente, né? Totalmente de você diferente. estar na gestão, de você estar na frente. Porque o profissional na área de cabelo, ele trabalha o talento, a arte dele. É isso que ele sabe fazer. Essa é a principal missão dele. Mas a gestão a gente não sabe. A gente precisa ter a humildade de chegar e falar assim, olha, eu não sou gestora, eu não sei gerir a minha empresa, eu preciso buscar ajuda. No meu caso, eu busquei ajuda de uma consultoria, que está comigo há 10 anos. Mas é difícil, porque realmente o cabelo, maquiagem, o cabeleireiro é arte, é talento puro. Sim. Mas o salão de beleza é uma empresa, ele não deixa de ser uma empresa. Então precisa de todos os cuidados, um departamento de compras, de TI, financeiro, marketing de comunicação, enfim, é uma empresa como qualquer outra e tem que ser gerida como tal. E você tem esse conceito, e é uma coisa muito difícil nessa área, que as pessoas consigam ter essa visão. O Bego mesmo chegou aqui e falou assim, eu não quero isso para a minha vida, eu quero trabalhar desse jeito. Ou seja, ele fez uma opção. Sim. Maravilha, ele enquadrou o ateliê do jeito que ele queria. Perfeito. Sim. Você tem uma visão de empresa do negócio, sim, que é bem legal também. Sim. Agora, tem pessoas, e aonde a gente fala, que se não tiver, ou seja qual for a concepção da pessoa, se ela não tiver essa visão empresarial, não vai para frente, não tem jeito. Não evolui, porque realmente, como você falou em relação à mão de obra, ela fica refém. Você precisa estar o tempo todo treinando, capacitando, contratando pessoas novas, porque realmente você tem que estar o tempo todo formando. Inclusive, quando a gente montou os projetos sociais em parceria com o LAIS e com a Prefeitura, que é o Bases e Brilhos, que é a formação de manicure, e o outro é o e Tesoura Mirim, formação de auxiliar de cabelo. Então, ali a gente consegue fazer um filtro bom, porque as pessoas que realmente estão interessadas, elas se formam, vão até o final do curso. Tem gente que está sem fazer nada, está perdido, está desempregado, não consegue finalizar. Ou, de repente, não era isso que eu imaginei, não gostei, não me identifiquei. Então, através dos projetos, a gente consegue fazer um filtro bom e trazer estagiários para a empresa e direcionar para o mercado de Indaiatuba também, o pessoal que se forma. Hoje, quantas pessoas mais ou menos passaram por vocês nesse período? Mais de 700 pessoas, quase 9 anos. E essas pessoas, você tem uma ideia, uma noção aproximada de quantas o mercado absorveu? De 20% a 30% desse pessoal. Porque assim, tem pessoas que fazem a escolha de fazer atendimento em domicílio, atendem em casa, outros, não, eu não quero, eu quero ter meu próprio salão, monto um ateliê pequenininho, e parte da minha equipe, boa parte da minha equipe veio dos projetos, vieram dos projetos, sim. Que bacana, Gê. Olha, fico feliz em saber que o resultado é muito positivo. É bom, porque realmente a gente consegue mudar a expectativa de vida dessas pessoas que não tiveram oportunidade de aprender uma profissão, não tiveram condições financeiras mesmo de investir em alguma profissão e você dá essa oportunidade e ela conseguir mudar a vida dela. Fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho então do projeto, desse projeto. Como é que eles acontecem? De quando em quanto tempo? Como é que a pessoa se inscreve? Então, a parceria acontece da seguinte forma. A Prefeitura faz toda a parte da triagem, da inscrição, que é no CRAS 4. É só ligar na Prefeitura que as meninas informam. E a Prefeitura disponibiliza um assistente social para acompanhar o projeto, desde o início. Faz todo o recrutamento, faz a seleção, acompanha as famílias que têm dificuldade e direciona para o mercado de trabalho. A minha função na parceria é qualificar, treinar a parte técnica e comportamental dessas pessoas. Falar de atendimento a cliente, falar de relacionamento interpessoal,
como se portar diante de uma cliente, como oferecer um café, como oferecer uma água, um muito obrigado, um por favor, um com licença, que é básico e às vezes realmente... Passa batido. A gente sabe que existem N situações em que isso passa longe. Então a minha equipe fica com a formação técnica e comportamental. Quanto tempo dura? 4 meses. 4 meses. 4 meses. E aonde você faz no teu Hoje salão a gente, mesmo ou não? Não, é o Lions, a parceria do Lions entra aí. Dentro do Lions. Isso, a sede do Lions, eles cedem o espaço físico para a gente estar ministrando as aulas. Tá. São turmas de quanto, geralmente? É engraçado, a gente começa, acho que 37, 40, para se formar 15. De 15 você tira 2, 3. Eu tive uma experiência aqui no programa Profissão, foi em 2000, se eu não me engano, 2002, não tenho certeza, acho que 2002. 2002, foi quando o Covas morreu, o Alckmin estava concorrendo à reeleição e acabaram os cursos técnicos do Estado. Sim. Então, como era um ano eleitoral, eles fizeram uma parceria com o Senac e o Senac veio dar aula em vários municípios e nós fomos dar aula aqui no Dom José e eu tinha na nossa turma éramos eu, a Flaviana Stocco, a Márcia Mignoli e mais uma porção de gente. Nós fomos dar aula para os alunos. Eu tive 84 alunos. Sabe quantos seguiram a profissão que a gente foi lá? Um. De 84. E até fiquei feliz porque eu fui num dia na formatura do meu tio, eu tenho um tio mais novo que eu, e cheguei dando de cara com ele, ele falou, professor, me abraçou, falou, eu tô aqui por sua casa. Nossa, ganhei o ano aquele dia que ele me abraçou e disse isso. Então, de 84 alunos, eu tive um que foi até o final. E tem uma agência hoje aqui na cidade, e muito bem sucedido, por sinal. Então, que bom. É legal quando a gente vê uma coisa que talentos, a gente consegue contribuir para que realmente puxar esse menino, não sabia muito bem para o que ele ia, ele se identificou e falou, é isso que eu vou fazer e se deu bem. Eu tenho um exemplo na minha empresa hoje, que é a Thaís Bueno, ela participou da primeira turma, está conosco até hoje, é gerente de operações, atende muito bem, um profissional assim, talentosíssima e muito comprometida. Que bacana. E veio do projeto. Que legal. Gê, obrigado por ter vindo, agradeço demais a sua presença aqui. Venha outras vezes, vamos voltar a falar. Quando estiver próximo dos próximos projetos começarem a trabalhar, venha divulgar aqui que a gente está de portas abertas. Tá. Inclusive agora, final de abril, eu vou estar na Alemanha. Ah, é verdade, você tinha me falado. No evento da Vela, que eles vão lançar as tendências de cabelo, maquiagem e unha de 2014. Legal. Então, quando eu voltar da Alemanha, eu posso Por favor, venha aqui, vai ser ótimo, vai ser ótimo. As meninas aqui quase não vão gostar. Gê, obrigado mais uma vez. Obrigada. Você é de casa, não saia daí, pé lá, pé cá, eu volto já, depois do intervalo. Olha nós de volta aqui outra vez, Papo Livre, aqui pela sua TV Indaiá, canal 26. Obrigado para você que está sintonizando o nosso programa agora. Nós vamos entrevistar uma moça que o sobrenome dela é Bonito, embora ela seja bonita também. É a Carol Bonito, filha de um grande amigo meu, o meu queridíssimo Rubinho Bonito. Um grande abraço, Rubinho. E agora vamos entrevistar a sua filha. Carol, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Vamos falar um pouquinho da atleta Carol, depois nós vamos falar do Espaço Mabel, que tem uma história interessante aqui, um porquê muito interessante. Você foi atleta de ginástica artística ou olímpica? Na época que eu fazia, era olímpica. Hoje chama ginástica artística. Que é o que envolve as 4 modalidades, que é solo, salto sobre a mesa, que na época chamava cavalo, paralelas e trave. Que bacana. E você foi dos 3 aos 17 anos? Você participou de campeonatos? Sim, dos 3 aos 17 anos. Eu iniciei no balé, na verdade, mas como eu não parava, só virava cambalhota, saía correndo, aí a professora orientou minha mãe a colocar num esporte mais acelerado, e aí deixaram eu fazer ginástica, que na época só podia iniciar com 5 anos, mas aí elas abriram uma exceção, e aí eu me apaixonei e fiquei até os 17. Participei de vários campeonatos. Bom, deduzo que você fez educação física por consequência. Sim, fiz educação física, pretendendo trabalhar com ginástica, porque além de ser atleta, eu estudei bastante para ser árbitra, e na época árbitra de ginástica. Isso, eu era atleta e árbitra,
E depois que eu entrei para a faculdade, aí eu conheci várias áreas da educação física e aí acabei me apaixonando por outra área e fiquei com a ginástica só por hobby. Você acabou fazendo como é que chama? A musculação, é isso? Isso. A musculação sempre foi a base da ginástica, né? Para a gente se preparar, principalmente para as competições. E eu sempre gostei de fazer musculação. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu acabei estudando bastante, me aprofundando e fazendo estágio com musculação. E aí eu me apaixonei, depois que eu me formei, trabalhei só com isso. Você sempre trabalhou como personal ou você teve alguma outra atividade? Na verdade, estágio eu fiz com tudo que você imaginar, com todas as áreas. Eu quis experimentar tudo até para ver se era isso mesmo que eu queria. Mas logo que eu me formei, eu já me formei como personal e só personal. Desde que eu me formei há 8 anos, eu trabalho só como personal. E agora você está com o Espaço Mabelli, que tem 8 meses, é isso? Como é que surgiu a ideia de montar um espaço próprio? Carreira solo. Na verdade, esse projeto ele surgiu há 4 anos atrás. Eu fui me especializando, fazendo vários cursos pós só para mulheres. E aí isso é um detalhe que eu quero, até deixa eu te cortar agora, entrar nesse porquê. Por que você se especializou só em mulheres? Esse Espaço Mabelli é só para mulheres. Só para mulheres. Na verdade, eu acho que a mulherada sempre se identificou muito comigo por eu ter sido atleta e por eu sempre ter malhado. E aí elas me viam malhando e elas queriam dicas e saber o que eu fazia, o que eu deixava de fazer na parte de alimentação. Então, sempre me identifiquei muito com elas. E aí eu fui estudando, sempre me encantei por parte hormonal, gestação. E aí quanto mais eu estudei, mais eu me encantei. E aí fui fazendo vários cursos nessa área. E aí, aos poucos, foram surgindo apenas alunas mulheres. Acho que eu fiquei reconhecida na cidade como personal para mulheres e os homens nem me procuram muito. E aí, mas você acabou então fazendo isso focado em mulher até por essa sua observação do todo, né? De tudo isso que comentou aí. Tá dando certo? Tem retorno? Tá dando muito certo, graças a Deus. Porque é uma segmentação bem específica. Sim, quando a gente abriu, principalmente meu pai, que é o meu financeiro hoje. Rubinho, você achou que ia aposentar. O Rubinho achou que ia aposentar, falou, vou botar as barbas de molho e vou descansar. Dançou, viu só? Não, trabalhando bastante. Filho dá trabalho até depois de grande, não tem jeito. E ele me questionou bastante se não seria melhor a gente fazer uma coisa mais aberta, né, para atingir um público maior. Mas eu sempre vi uma carência muito grande nessa área, principalmente na parte de mães com filhinhos pequenos. Aqui em Indaiatuba e até na região não tem nenhum lugar onde tenha um espaço próprio para os filhos ficarem, mas com monitora. Que no caso a monitora é minha mãe. Olha ela também aí. Botando a família para trabalhar. Então, o nosso ponto-chave lá, o nosso ponto forte é a brinquedoteca. A gente tem bebês desde 3 meses até crianças de 6 anos. E a gente conseguiu atingir um público muito bacana que... Realmente, uma fatia do mercado fabulosa. Principalmente pessoas de fora, né? Que não tem família aqui, não conhecem ninguém. E aí acabam deixando os filhos lá para poder usufruir de qualquer serviço da casa, que a gente não tem só treinamento. E o que vocês fazem lá? A base é o treinamento, mas a gente tem a parte de estética, que hoje a gente tem a parceria da Bruna Genaro, da clínica dela. Então a gente tem toda a parte de estética corporal voltada para pré e pós-treino, é bem diferente também. Eu tenho uma loja lá de roupa de ginástica, acessórios, lingerie, produtos sensuais, maquiagem, tudo voltado para a mulherada. Eu tenho um espaço gourmet, onde eu tenho a parceria com a Tati, da NutriQuali, que é minha amiga, Nutri, minha parceira lá, ela que fez o cardápio, e a gente tem a parte de pré e pós-treino também, alimentação. Então é bem bacana, porque as alunas, elas têm tudo num lugar só, né? Elas deixam os filhos lá e acabam usufruindo de vários serviços num lugar só. E como é que funciona? De que horas a que horas? O que você pode dizer pra gente disso aí? A gente está abrindo a casa às 6h30 da manhã e fica até às 9 da noite. A parte do estúdio, que é a parte de personal, que é a musculação personalizada, é o dia todo. A gente tem 2 salas de aula lá também, com aulas diferentes que eu trouxe de fora, que só tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. É super diferente as minhas modalidades. Aí são turmas específicas, com horários específicos.
E que modalidades são essas? A gente tem uma modalidade que chama Extend Bar, que sou eu que dou, inclusive, que é uma modalidade que mistura pilates com balé, super feminina. Puxa, o nome me atraiu quando ela falou Extend Bar, falei, deve ser alguma coisa com bar, mas não é, né? Bar de barra, de balé. Não foi o que eu imaginei. E o Kango Jump, que é uma botinha que salta, é bem interessante para queimar caloria. Pilates de solo, Zumba, que é ritmos latinos, que a gente tem, e o Yoga Power, que é um yoga um pouquinho mais puxado. Tem a mesma base do yoga tradicional, mas é mais voltado para o fitness, para corpo. Tá. Agora, essa onda que hoje a gente percebe que é uma onda saúde, uma geração saúde, todo mundo quer tá sempre bem cuidado e tudo mais. Você acha que isso aí é uma coisa que é um modismo ou você acha que vai continuar por muito tempo? Você tem como sentir isso no dia a dia? Eu acredito que vai melhorar cada vez mais, porque hoje, graças a Deus, os médicos, eles são grandes parceiros, grandes aliados. Todo mundo sabe que hoje a atividade física, ela é super profilática e também para tratar qualquer tipo de patologia. Então, os médicos indicam para quase todos os problemas, ou para evitá-los, né? E antes eles eram muito contra, eles eram super pé atrás, até acho que pelos profissionais que a gente tinha no mercado, que não eram muito especializados, mas hoje, graças a Deus, a nossa área está crescendo bastante, os profissionais cada vez mais se profissionalizando, estudando, então os médicos confiando na gente e fazendo essa parceria que é muito importante. A faixa etária das mulheres que frequentam lá hoje? Mas hoje, a média? Hoje eu tenho uma média de 25 anos a 60 anos. Essa terceira idade, vamos chamar assim, ou a melhor idade, ela procura bastante esse serviço também ou não? Ou é porque... Elas procuram as aulas mais voltadas para o bem-estar, pilates, yoga, mas elas procuram sim porque elas se sentem mais à vontade por ser um espaço só para mulheres. Legal, muito bem bolado isso aí. E você tem alguma... Você estudou, estou vendo aqui que você, durante 4 anos estudou sobre gestão, administração, finanças, mercado e tendências, é isso? Sim. A Faculdade de Educação Física, ela não ensina nada, né? A gente não tem nenhuma base sobre administração, gestão, finanças, nada. Então, quando eu comecei com o meu projeto, e aí eu fiz vários cursos do Sebrae, inicialmente, e aí eu percebi que eu não sabia nada dessa área e que o primeiro passo para poder dar certo seria estudar e muito essa área. E aí eu fui atrás de cursos pós-graduação na área administrativa. Sim. Me fala uma coisa, como é que é a experiência de ser empreendedora? Eu acho que eu nasci meio empreendedora. Eu tenho uma cabeça até... Eu bato um pouquinho de frente com meu pai, que é super conservador. A gente é muito parecido em várias coisas, mas ele é super conservador e eu super empreendedora e agora estou fazendo ele ter uma mente um pouquinho mais aberta. Eu acho que por ter sido atleta, por ter viajado todos os finais de semana desde muito pequena, a minha independência, ficar mais com o esporte, com a responsabilidade desde cedo, eu acho que eu fui criando esse gostinho de inovar, de empreender, de estudar, de querer coisas diferentes. Rotina comigo não dá muito certo. Não. Tá certo, Carol. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Foi muito legal tê-la aqui. Rubinho, parabéns. Sua filha é fantástica. Pelo que eu vejo aqui, uma profissional talentosa. E parabéns também você pela sua filha e a sua mãe também, a Sueli. E a minha querida a Solange. Nós íamos levar nossos filhos na mesma escola e estamos sempre lá de conversar. Bom, seja lá como for, eu agradeço demais a sua participação, você, o carinho da audiência. Não posso esquecer de terminar aqui. O Léo está me lembrando, mandar um grande abraço para a Roberta da Silva, lá da Secap, e o Anderson Alves, do Morada do Sol. Eles que estão sintonizados no nosso programa. Ligue você também, 3875-6001. Diga para nós como é que você está recebendo o sinal da nossa TV na sua casa. Em breve, na internet e para todo o universo. Olha só, isso é que é pretensão. Ainda bem que cachaça faz mal, eu ia falar, né? Mas água benta e pretensão não faz mal para ninguém. Gente, fica com Deus, muita paz, a gente se vê no próximo encontro. Até lá!